Deixa eu ver aqui quem tá aqui, que hoje tô sem lente, tá? Wilder, doutora Andréia, quanta honra. Carlos Henrique, Tissi. Sejam muito bem-vindos. E, pessoal, por favor, vocês não viram na live ainda, vai convidando aí o pessoal para eles poderem vir, porque a live hoje é curta e eu não vou me estender muito, porque afinal de contas hoje é sexta-feira e eu acho que quem tá aqui é porque realmente quer aprender a fazer mais dinheiro atuando com assistência técnica. E o meu papo hoje é tanto para engenheiro quanto para técnico, mas é mais focado mesmo para técnico de segurança do trabalho. E por que eu quero falar com você que é técnico de segurança do trabalho? Porque eu percebo o tamanho da sua responsabilidade atuando numa empresa, atuando numa indústria. Oi, Grazi, minha aluna do curso. Perdão. E eu percebo assim que o técnico de segurança do trabalho, ele tem muita dificuldade, parece que ele fica se colocando num papel abaixo do engenheiro e ele acha que ele não pode, que ele não tem capacidade. Então eu quero vir aqui desmistificar isso, porque a grande maioria das perícias que eu atuo como perita judicial, os assistentes técnicos são técnicos de segurança do trabalho. E aí, assim, eu tenho uma infinidade de recomendações aqui, que isso também pode ser assunto para uma outra live, mas que eu quero trazer para vocês começarem a entender realmente esse papel, como que funciona uma assistência técnica, como que começa tudo isso, como que vocês podem atuar, quanto que vocês vão cobrar por esse serviço, né? Até vocês chegarem aí numa imperícia de no mínimo uma assistência por semana para ganhar R$ 4.800 no mês. Trabalhando uma vez por semana, gente, e isso é completamente possível. Ontem mesmo eu estava numa perícia, aquela perícia que eu agendei para as 8 horas da noite, né? Então, eu agendei ela para as 8 horas da noite, era uma medição de calor e o horário do reclamante era esse. O assistente técnico já estava participando da segunda perícia, né? Porque eu atuava como perita, ele já estava fazendo a segunda assistência. Aí eu falei para ele, olha, tô muito feliz de ver você aqui de novo como assistente técnico. Sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou assim, Isa, eu tô muito focado, eu descobri um outro nicho, uma outra fonte de renda que eu não imaginava que existia. E olha que eu já tô atuando com assistência técnica, né? Ele trabalha numa empresa de consultoria e eu já tô atuando aí nessa área de consultoria há tanto tempo e eu nunca tive coragem de ingressar na área porque eu também me sentia menos valorizado do que o engenheiro. Eu achava que eu não ia ter condições de acompanhar uma perícia, eu achava que eu não ia ter condições de impugnar um laudo, porque eu sou técnico. Então, gente, agora a gente já tem aqui 15 minutinhos de live, eu vou pedir para vocês aqui, ó, colocarem o dedo no aviãozinho e curtir essa live, que aí o Instagram entende e entrega para mais pessoas o nosso conteúdo aqui, que eu acho que é de grande valia para todo mundo que é técnico de segurança do trabalho. Hoje, gente, o meu foco é para os técnicos de segurança do trabalho e eu quero deixar aqui para vocês esse recado. Tá, oi Leonardo, meu aluno da mentoria, né? Tô vendo bastante alunos aqui, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Oi Maicon, bem-vindo. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o técnico de segurança do trabalho. Pode atuar em perícia judicial? E a resposta é sim, pode. E como que o técnico de segurança do trabalho, ele vai atuar numa perícia judicial? Porque ele é técnico. Nossa, como que ele vai fazer isso? Gente, então, para vocês entenderem, o curso do técnico de segurança do trabalho é um curso convencional, daqueles que são feitos algumas vezes presencial, outras vezes EAD, mas enfim, não importa. Ele tem o mesmo tempo de duração ou mais do que o curso do engenheiro de segurança do trabalho. Quando eu terminei a minha especialização em segurança do trabalho, eu tinha vergonha de falar que eu era engenheira perto de um técnico. Porque o técnico, ele me dava surra de conhecimento.
Isso há 8 anos atrás. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu atuava, né, como engenheira, fui começando, fui estudando. E eu ficava realmente, assim, envergonhada de tanto conhecimento que os técnicos que eu conhecia, eles tinham. E eu resolvi ir para um outro ramo, eu já contei essa história aqui, como que eu descobri o mundo das perícias judiciais. E eu fui para a parte das perícias judiciais porque eu descobri uma paixão ali envolvendo essa área ainda na minha especialização. Então, quando eu comecei a atuar, que eu resolvi, fui atrás de uma oportunidade e tudo, eu me especializei nas áreas de insalubridade e periculosidade. Por quê? Porque eu queria atuar nas perícias de insalubridade e de periculosidade. Então, eu fui e estudei muito isso. Eu fiz cursos na área, eu fiz 3 cursos para formação de perito e assistente técnico, principalmente na área de insalubridade e na área de periculosidade. E eu queria atuar como perita, tá? E aí, percebendo essa demanda que tinha, essa demanda muito grande na área das perícias judiciais, eu foquei também e percebendo a parte da deficiência da documentação, enfim, eu fui para outra área que também foi da consultoria. Então, eu gosto muito dessas 2 áreas, mas não é o foco aqui a parte da consultoria. Mas o que eu quero falar? Então, assim, eu não sabia. Eu comecei a buscar conhecimento, eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de entender como que funcionava o trâmite da perícia judicial, como que funcionava a parte das assistências técnicas, como que era a NR15, como que era a NR16, como impugnar um laudo, como elaborar quesitos, como ser nomeada, como ser indicada na área da assistência técnica. E aí o conhecimento, quanto mais você vai indo, mais o conhecimento vem da mesma forma. Então, os assistentes técnicos, eles podem ser técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho ou médicos do trabalho. Então, são essas 3 possibilidades para que o profissional ele possa atuar com uma assistência técnica. Focando aqui no técnico, por que é o técnico que pode? Porque o técnico, ele tem conhecimento técnico na área. Então, como que você vai oferecer esse teu trabalho para um escritório de advocacia? Então, pensa que você como assistente técnico, você tem que divulgar esse trabalho dentro do escritório de advocacia, nas contabilidades, na própria empresa, na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já dei essas dicas aqui, várias e várias vezes para vocês. Então, vocês têm que correr atrás e entregar esse serviço, tá? Falar que vocês fazem. Qual que é a importância do técnico de segurança? O técnico de segurança dentro das assistências, ele é completamente possível tendo um conhecimento adequado, um conhecimento bem embasado, tendo como discutir tecnicamente sobre aquele assunto, ele pode mudar o parecer do perito. Por que eu tô falando isso? Porque as perícias, normalmente, quando o engenheiro de segurança ele termina a especialização, a maioria deles quer fazer assistência técnica ou quer trabalhar com perícia. E aí, eles levam os currículos, se cadastram nas varas e é o primeiro emprego, vamos dizer assim, o primeiro emprego do perito judicial é a vara do trabalho. E quando ele vai na vara do trabalho, da mesma forma que eu fui, muitos vão sem saber muita coisa, né? Eles têm um conhecimento ali, eles podem até contratar uma mentoria, enfim, mas eles vão sem ter propriedade. E o técnico de segurança do trabalho, quando ele está dentro desse processo, ele tem capacidade, porque ele já conhece mais daquela área, de conduzir a perícia. Então, o perito ele fica muito nervoso no dia da perícia, quando ele está fazendo pelas primeiras vezes, ele não consegue, com muita pergunta, ele acaba ficando bem retraído. Então, o assistente técnico, ele tem essa capacidade de conduzir a perícia judicial e trazer aquilo que ele quer para o cliente dele, tá? Então, como? Porque ele vai bater de frente com perguntas, com questionamentos, ele pode fazer uma avaliação preliminar na empresa, se ele for contratado da reclamada, ou seja, ele pode ir lá na empresa antes, ver qual que é a documentação
que ele vai ter que analisar no dia da perícia, como que ele pode proteger e mascarar esse ambiente de trabalho, porque sim, o assistente técnico, ele é contratado da parte, e ele sendo contratado da parte, ele tem ele pode fazer o que ele quiser, né, para defender o cliente dele, então ele pode, e aí cabe ao perito, ao bom perito, descobrir se ele está realmente mascarando o ambiente de trabalho ou não. Então, o assistente técnico, tendo todo esse conhecimento na área, ele funciona, ele vai lá e ele direciona para essa perícia. Então, aqui ó, o Amorim estava me perguntando como precificar esse serviço. É mais ou menos uma tabela, tá? Então, assim, ó, na tabela judicial do perito, a gente cobra isso por hora trabalhada. E existe uma tabela, a tabela do IBAP. Né? Então, o IBAP, ele é o Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias e Engenharia, e ele remunera algo em torno de R$460 a hora. E às vezes o assistente técnico, ele pode usar essa tabela também. Eu não uso essa tabela. Por quê? Porque eu já cobro um valor tabelado aqui para minha assistência técnica. Não, a minha assistência técnica, eu cobro R$1.500. Quando é uma assistência técnica longe, fora da cidade, que eu tenho que ter o deslocamento, combustível, horas a mais de viagem, de deslocamento, eu acordo com a empresa que vai me contratar, ou o reclamante, tá? Porque você também pode ser assistente técnico tanto do reclamante quanto da empresa. Eu acordo, ou eles me pagam por fora o combustível, ou eu cobro a mais, algo em torno de R$300 a mais. E aí, eu vou e faço essa assistência. Como que vocês podem? Podem receber à vista? Pode. Pode receber parcelado? Pode. Pode receber em 3 parcelas? Pode também. Então, é uma opção você precificar isso e parcelar, de repente, o teu honorário em 3 vezes. E assim, o técnico de segurança do trabalho, ele recebe mais e mais rápido do que o perito judicial. Porque o perito judicial, quando ele começa a fazer as perícias, os primeiros honorários deles vão ser liberados mais ou menos com 6 meses ou mais da primeira perícia judicial. É demorado? Sim, mas o perito faz uma carteira. Como assim uma carteira, Isa? Faz uma carteira porque quando ele parar de fazer perícia, ele também vai demorar para parar de receber. Então, é nesse sentido que eu quero falar. O assistente técnico, ele recebe mais e mais rápido. Então, vamos calcular. Se você fizer uma assistência técnica de R$1.500 na semana, né? Você vai fazer uma por semana. Você vai fazer 1.500, 4 vezes 1.500, vai dar R$6.000 por mês. R$6.000 por mês para você trabalhar uma vez por semana. E é totalmente possível. Aí eu falo assim, gente, não se coloque no lugar abaixo. Técnicos, não se coloquem no lugar abaixo. A Gra tá aqui, ó. A Gra, foi minha aluna da mentoria. Ela faz assistência técnica. Ela é uma ótima assistente técnica. Ela fez parceria com escritórios de contabilidade. E hoje ela faz muito trabalho. Gra, fale aqui que não é mentira minha. Então, vocês não precisam investir horrores na área para começar. Como assim? Eu não preciso ter um acelerômetro, um IBUTG, uma bomba de amostragem? Não. Você não precisa, porque o técnico de segurança do trabalho, ou assistente técnico, seja ele engenheiro, técnico, enfim, quem faz a medição é o perito. O perito vai, faz a medição e o assistente técnico acompanha essa medição. Pode tirar foto do equipamento, pode questionar onde que ele está posicionando, pode questionar o porquê dele tá fazendo aquela avaliação naquele momento, se você achar que é pertinente, tá? Hoje, eu comecei, gente, eu não tinha nada. Eu tinha um DOS 500 que eu comprei usado e eu fazia avaliação junto, eu fazia as minhas avaliações. Mas, olha, de verdade, eu nunca vi um assistente técnico fazer uma avaliação em paralelo com o perito. Hoje, eu faço. Por que eu faço? Eu faço porque eu tenho todos os meus equipamentos. Então, não tem problema você fazer também. Mas também não tem problema você não fazer. E tá tudo certo. E o assistente técnico vai receber do mesmo jeito. Ó. Nós estamos para abrir a engenharia, então a gente está estruturando em relação a funcionário e faz 3 meses que tem uma técnica de segurança que está comigo,
E ela nunca imaginava como que era esse trabalho de assistência técnica. E eu convidei ela para ir comigo, né? E eu sendo a perita, eu convidei ela para ir comigo. E ela voltou chocada. Ela falou assim: eu não acredito que a perícia é isso. Eu fazia uma ideia de que a perícia judicial era algo tão estrondoso, tão cheio de floreio, tão cheio de briga e discussão, que eu ficava com medo. E ela percebeu, já foi acho que em 4, 5 perícias comigo, legal, né? E ela já foi em 4, 5 perícias comigo. E ela falou: gente, eu adorei, eu quero fazer assistência técnica, eu tô vendo que dá resultado, eu tô vendo que é tranquilo. Porque o assistente técnico, ele vai em busca daquilo que o perito não está atendendo a exigência dele. Então, vai o quê? Vai preparar documento, vai esconder documento. Eu já escondi documento em perícia judicial. Por quê? Porque o documento condenava a minha empresa. Então, eu fui lá e escondi. Eu falei: deixa o perito que se vira. Entendeu? Então, é nesse sentido, vocês têm que criar a necessidade em quem vocês vão oferecer esse serviço. Vocês têm que falar para o advogado trabalhista que vocês podem ajudar eles a elaborar uma inicial do processo, focado exatamente naquilo que é o pedido, porque acontece bastante, gente. Às vezes, como nós estamos no chão de fábrica, nós conhecemos o nosso ambiente de trabalho. Então, o advogado fica no escritório, ele não tem muito essa noção. Então, se o advogado pede a insalubridade, um adicional de insalubridade naquele processo, ele não pode, o perito vai avaliar somente a insalubridade. E aí, às vezes, tem situações que era devido também um adicional de periculosidade. Porém, o advogado não pede. E aí entra o assistente técnico. Então, assim, porque depois ele teria que entrar um outro processo, ele ia ter que ter um outro pedido, uma outra inicial, enfim, outras custas, né, do processo. Então, a gente tem esse papel como assistente técnico de proteger o nosso cliente. Então, você vai orientar o advogado para que ele faça esse pedido de forma correta, orientando como que é um chão de fábrica, o que tem, como que não tem, como que você pode orientar, que você vai fazer uma documentação se for necessária no dia antes da perícia ou no dia da perícia, que você vai elaborar os quesitos. O que são os quesitos? São as perguntas que o assistente técnico faz para o perito responder. Perguntas aleatórias? Claro que não. São perguntas que você quer que o perito responda exatamente aquilo. Então, você vai analisar o processo, você vai elaborar quesito, você vai acompanhar a perícia judicial no dia que o perito marcar. Ah, Isa, mas eu sou CLT, eu não consigo acompanhar. Mentira! Mentira, porque a perícia ela é agendada há 15 dias. Eu tenho aluno da mentoria e aluno do curso Vivendo de Perícias que eles fazem assistência técnica mesmo sendo CLT. Tem até um vídeo no meu feed, para não dizer que eu tô mentindo, do Everton, que a gente fez uma live e ele é CLT e ele faz perícia judicial. Por quê? Porque o perito ele agenda a perícia com algo em torno de 15 dias de antecedência. Então, você tem muito bem noção para você se programar, para você pagar isso em horas antes, para você fazer um banco de horas ou para você fazer hora extra, para você poder sair naquele dia, porque uma perícia dura algo em torno de 1 hora. Tá? Então, você se programa ali, se for distante ou se não for distante, para 2 horas no dia da perícia, para você poder acompanhar o perito e ganhar mais R$ 1.500 por fora, tá? Então, para de preguiça, porque é muita responsabilidade que o técnico de segurança tem. O salário não é tão bom, né? Não sei como que é na região de vocês, mas eu percebo que o salário de técnico de segurança, ele não é a mil maravilha pro tamanho da responsabilidade. Eu escuto muita reclamação. E eu acho que fazer R$ 1.500 por parecer técnico é bom. Quando você precisa fazer o parecer técnico, porque eu, Isabelle, não faço parecer técnico, exceto quando a empresa exige. Mas, do contrário, eu prefiro guardar energias para brigar na manifestação do laudo do perito. Então, quando o perito entrega o laudo, eu vou lá e vejo. Ah, o perito colocou tudo certinho, olha, deu favorável para o meu cliente. O que eu vou fazer? Eu vou lá,
e vou manifestar vou fazer uma manifestação de concordância. O que é isso? Eu vou ressaltar os pontos fortes do meu laudo, do laudo do perito, e vou falar que eu concordo, que ele tem toda a razão do mundo. Vou jogar muitas flores nele. Então, ponto, manifestei uma concordância. Se eu não concordo com o laudo, aí eu vou analisar criteriosamente o laudo e vou detonar o laudo dele. Então, eu não entrego um parecer técnico, eu só me manifesto depois quando o perito entrega o laudo. Então, é muito tranquilo você fazer essa assistência técnica. E talvez por ser tão tranquila que você tá pensando, será que é verdade? Eu acho que não. Eu acho que não pode ser, porque eu sou técnico. Foda-se, gente, com o perdão da palavra. Mas você é técnico, você estudou tanto quanto o engenheiro. Onde que tá escrito que você não pode? Você tem o mesmo conhecimento técnico que a gente. Então, se ponha no lugar de uma pessoa estudada, leve esse conhecimento para frente. Se você sentir necessidade de você estudar, pelo menos um pouco mais. Eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é simples, né? Eu sempre bato nessa tecla, é muito simples, mas não é fácil. Por quê? Porque você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, você tem que se aprofundar nessa área, né? Como eu me aprofundei 8 anos aí estudando e focando no Enem 15, no Enem 16. Então, eu tô falando sobre isso, né? Sobre você entender o passo a passo, sobre você ir. Só que eu preciso que você vá, eu preciso que você tenha o movimento de ir, né? De sair da tua zona de conforto, de parar de reclamar um pouco do salário e colocar a culpa nos outros, parar de se fazer de vítima e ser o autor da sua própria história. Então, se você quer ganhar mais, tem condições. Eu tô falando que tem, eu tô falando que é possível porque eu vivo isso. Agora, cabe a você, depende de você sair e correr atrás disso que você está fazendo. É possível ganhar R$1.200, R$1.500, R$1.800 por parecer? É possível. Eu faço hoje muito mais perícias do que assistência técnica. Por quê? Porque minha cidade é pequena, eu atuo sempre como perita já faz mais de 8 anos, então eu prefiro atuar com perícia, mas eu faço assistência técnica em alguns processos que não são aqui da minha cidade, tá? Mas como eu tenho muitas outras atividades, eu acabo focando mais nas perícias judiciais. Então, pessoal, é isso. Nós temos já alunos do curso. Então, em dezembro a gente lançou a primeira turma do curso Vivendo de Perícias. Nós já temos alunos lá que já estão saindo, fazendo assistência técnica, fazendo parceria em escritório de contabilidade, escritório de advocacia. Estão fazendo essas parcerias e buscando a parte da assistência técnica. E aí, como nesse curso e no outro curso, junto com a compra, né, do curso, as pessoas também ganharam a mentoria. Então, a mentoria é uma ajuda, é um pegar na mão, né? Porque aí a pessoa me manda mensagem, a gente faz um meet, uma reunião, e nessa reunião aí eu começo a explicar tudo passo a passo, mando um modelo de documento, mando um modelo de parecer. Esses dias uma aluna minha me chamou na mentoria e falou assim: Isa, eu preciso que você me ajude, porque eu fui fazer uma perícia e aí dentro da perícia aconteceu o seguinte, mudou o ambiente de trabalho para outro lugar, eu não sei o que fazer. Calma, vou fazer um requerimento aqui para você, você peticiona no processo e faz assim, assim, assim. Então, realmente é um pegar na mão, porque assim, são muitas perícias, né? Eu parei de contar, mas eu acho que já tá chegando em torno de 900 perícias. Então, é bastante bagagem, é bastante conhecimento e as nossas normas não mudaram, né? A NR15 está ali em análise ainda, essa questão do agente químico, porém a gente ainda tem muita demanda, então assim, os casos são extremamente parecidos. Então a gente tem, né, já tem aluno do curso que já está fazendo muita perícia, muita assistência técnica, e tem aqueles, claro, que acham que vão comprar o curso e eles vão ser nomeados por telepatia. Né, que isso não acontece, eu não iludo ninguém, eu não tô falando nada aqui que é fácil, eu tô falando que é simples, que é muito simples, você não precisa fazer concurso público, você não precisa investir um monte em equipamento de medição, você vai simplesmente oferecer o teu trabalho, e mostrando, ó, a Grazi é minha aluna, ó, pra você,
Então, faz toda a diferença. A maior demanda que hoje existe nas perícias judiciais, ao meu ver, das minhas nomeações, são as perícias na área da insalubridade. Então, as perícias de insalubridade, elas são a maior demanda, principalmente aí o ruído. Então, assim, se você não quer investir, não investe. Mas se você quiser investir em um equipamento de medição, eu vou te falar para você investir num dosímetro de ruído, para você poder começar a atuar nessa área, acompanhar as perícias, fazer as assistências, e não vai ser perdido porque depois você pode fazer laudo com isso também. Tá? Então, nós já fizemos também o curso Vivendo de Perícia, o curso só de NR15, que é um curso de 8 horas, o curso Vivendo de Perícia é um curso que tem mais de 30 horas de conteúdo mesmo, onde a gente aborda todos os anexos da NR15, todos os anexos da NR16, fala ainda sobre toda a estrutura do Código de Processo Civil voltado para a perícia judicial, código de ética, consolidação das leis do trabalho. Por que eu tenho que falar tudo isso? Porque eu preciso te dar base, suporte, para você poder chegar e bater de frente com o perito. Eu preciso que você entenda tudo isso. Então, é todo um contexto que existe dentro do curso. E o NR15, ele é um curso de 8 horas, que a gente fala só sobre a NR15 e os seus anexos. Então, não, o Luiz está perguntando, boa noite, Isa, algum problema usar o decibelímetro para calcular o ruído? Não, a NR15 no anexo 1, ela fala que você pode fazer o uso de medidores pontuais, né, de nível de pressão sonora, que eles são pontuais, desde que você contemple o ciclo de exposição do colaborador e faça os cálculos do C1 sobre o T1, C2 sobre o C2, C3 sobre o T3, tá? Então, Aloysio, o nosso curso, ele já encerrou as inscrições, tá? E é por isso que a gente tá criando um novo grupo do WhatsApp, para que a nova turma, que seja lá, acredito eu que em setembro, a gente já possa estar lançando a segunda turma. Caso ainda, né, a gente ainda nem pensou nisso, mas existe o NR15, que ele é um curso que já está gravado e já está disponível e pode ser, né, disponibilizado aí para vocês. A gente acaba que não faz a divulgação ainda, mas, né, se alguém quiser, vamos comentar lá no grupo e a gente vai estar passando lá pelo grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não entrou no grupo, você entra e fica lá comigo. Pessoal, eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça virada, para vocês irem direto segunda-feira no primeiro escritório de advocacia trabalhista que vocês encontrarem na cidade de vocês, para vocês venderem assistência técnica. É muito sério. É muito sério. O pessoal não tem profissional qualificado e capacitado. Por quê? Porque a maioria do nosso público é técnico de segurança do trabalho e vocês ficam se diminuindo, ficam se menosprezando. Técnico tem o mesmo conhecimento que o engenheiro, só que ele é técnico. Mas nós, engenheiros, temos o mesmo, só porque a gente tem um título de engenheiro, que para engenharia de segurança não serve para nada, né? Eu sou engenheira de alimentos, o que fala para mim o que eu tenho de atribuição na engenharia de segurança do trabalho? Nada. Nada. O meu tempo de curso foi o mesmo tempo de curso de vocês que são técnicos. Então, gente, por favor, vamos sair dessa zona de conforto, vamos começar a vender esse tipo de trabalho. Aproveitem que o nosso grupo ainda é pequeno, a gente pode dar um atendimento exclusivo. Hoje teve uma pessoa que me ligou, porque pegou meu telefone no grupo, perguntando informações sobre o curso e como que funcionava a mentoria e tal. Então, assim, a gente tá próximo. Aproveitem. Tá, deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui. Se tiverem, já vão fazendo, tá? Então, não consegui... Como precificar esse serviço, eu já falei, né? Existe a tabela, porém, não necessariamente que você use a tabela. E eu falo de esconder, e o assistente técnico tem que maquiar, assim, o ambiente de trabalho, tá? O Marcelo dei uma palestra para eles ali no curso técnico também de segurança do trabalho. Isa vai contar para vocês como fazer análise em cada perícia. Obrigada, Gra. Só que tomar cuidado, a advogada entrega laudo com 3 dias de prazo. Gente, então vocês têm que estar preparados. A Grazi tocou num ponto aqui muito forte. Quando o advogado, ele procura, às vezes, o assistente técnico, quando você já não tem essa parceria de mais tempo, o advogado procura você e fala assim: oi, Isabelle, tudo bem? Então, Isabelle, até apareceu uma assistência técnica que você gostaria de fazer. A primeira coisa que eu pergunto: qual o prazo, doutor? Então, o prazo para mandar quesito é hoje à tarde.
Então, você tem que estar preparado para você não perder serviço. Porque só, eu falo assim, olha, doutora, eu faço, só que tudo tem um preço, porque eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para poder atender o teu quesito. E faço. Para mim não custa, já tá na minha rotina, no meu dia a dia. Eu tenho um e-book que ele também ainda não foi, a gente tá estruturando ainda toda essa parte, mas eu tenho um e-book que é o passo a passo das primeiras perícias judiciais. E dentro desse e-book eu disponibilizo mais de 14 modelos de documentos, dentre eles modelos de laudo de insalubridade, periculosidade e quesitos. Eu acho que tem mais de 70 quesitos para vocês entenderem esse trâmite aí, como que funciona, tá? Então, não tem problema, esse curso, entra lá no grupo, o link tá lá na minha bio. A Lari também, minha aluna, linda, muito obrigada. Ainda estou terminando o curso. Alguma dica para aprimorar meus conhecimentos antes da formatura? O meu curso. Link para entrar no grupo. Gente, o link tá lá na minha bio. A hora que você clica no link da bio, vai ter lá assim, entrar para o meu grupo do WhatsApp. Se você clica lá, você vai direto pro grupo do WhatsApp. Valni, grande técnico de segurança do trabalho. Olá, Valni. Já tô te convidando, então, para a próxima perícia que vai ter. Vou agendar 4. E aí você vai ser o próximo convidado. Olá, Sandra. Tá bom? Estão querendo pegar seu lugar. Gente, é isso. Muito obrigada por vocês. Sexta-feira, 8 horas da noite. Eu acho que vocês estão querendo ganhar dinheiro. E eu também tô querendo ensinar vocês a ganhar dinheiro. Então, pessoal, entra no grupo do WhatsApp, fiquem atentos que a gente vai disponibilizar muita coisa e muita novidade por lá, tá? Então, vai ter NR15, vai ter e-book com mais de 14 modelos de documento, vai ter abertura para nossa turma, inscrito pré-cadastro, com desconto para nossa turma do Vivendo de Perícia. E eu quero passar tudo isso para vocês, tudo isso, tá bom? Gente, boa noite, um ótimo final de semana e eu vejo vocês lá no grupo do WhatsApp.